Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do tópico sobre dado, informação e conhecimento. Nessa segunda parte iremos abordar o tema sobre conhecimento e de quebra vamos discutir também um assunto chamado sabedoria. Esses quatro termos fazem parte de uma hierarquia, né, onde você tem uma sabedoria no topo e depois você tem o conhecimento, informação e dado na base dessa pirâmide. Olá pessoal, essa é a segunda parte do tópico sobre dado, informação e conhecimento. Então, na primeira parte nós trabalhamos o conceito de dado e informação, e nessa segunda parte iremos trabalhar o conhecimento e sabedoria. Então, o que vem a ser conhecimento? Bom, esse novamente é um termo muito, digamos, utilizado. Você tem diversas definições. Você pesquisa no dicionário, você vai ver vários temas, relacionados ao termos relacionados ao conhecimento, Então, segundo o dicionário, são fatos, informações e habilidades adquiridas por uma pessoa através da experiência ou educação. Bom, está destacado em azul fatos, informações. Fato e informação significa que não temos uma diferença muito grande entre conhecimento e dado e informação, que nós vimos na primeira parte. Habilidade adquiridas através da experiência e educação. Aí entra um fator um pouquinho diferente, Tem habilidade e educação, nessas palavras colocadas no dicionário, Compreensão teórica e prática de um determinado assunto. Então, conhecimento, ele não é somente fato ou informação, ele trabalha no nível de abstração maior, dá para perceber isso, O que é conhecido em determinada área ou no seu total, isso pode ser vinculado a fato e informação. Ciência ou familiaridade adquirida por experiência de um fato ou situação, ou seja, é uma decorrência de um fato, de um dado ou de informação que gera o conhecimento. O resumo, mais ou menos, do que vem a ser, nessas definições, é que o conhecimento ele é vinculado a dados, vinculado à informação, mas ele tem uma camada acima dele, Dá a impressão que tem uma camada acima do fato, dos dados e da informação. E a gente vai ver em mais detalhes mais à frente. Os principais conceitos que iremos utilizar aqui no conhecimento vêm da área da filosofia, porque a filosofia tem uma área específica para lidar com conhecimento, chama-se epistemologia, ou teoria do conhecimento. Bom, o pessoal da filosofia trabalha com esse tema já há vários milênios. Um dos exemplos é justamente uma definição que nós iremos explorar, nós iremos aplicar essa definição do filósofo chamado Platão. É um filósofo grego, ele nasceu 400, se não me engano, 450, alguma coisa assim, antes de Cristo, e portanto são 2500 anos pelo menos, antes, e já se discutia o tema conhecimento, Ele define conhecimento como sendo uma crença verdadeira justificada. Estou dando peso adequado a cada um dos termos colocados aqui pelo Platão, Então, o que vem a ser crença, Crença é um conjunto daquilo que nós sabemos, ou nós, o indivíduo, ou nós, sociedade, sabemos, e que nós acreditamos, Isso é um conjunto de crença. Parte dessa crença ela é verdadeira, no sentido que tem uma relação com a realidade, uma relação com o compromisso com a verdade, Só que não sabemos necessariamente o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. Então, nosso universo de crenças inclui coisas verdadeiras e coisas que não são verdadeiras, ou coisas que a gente não consegue provar que são verdadeiras.
E aí o que vem a ser o conhecimento? Que está marcado aqui em amarelo, né? Tá? Conhecimento é um subconjunto daquilo que é verdadeiro, é o que a crença verdadeira, aquilo que nós conhecemos e que é verdadeiro, e que no entanto nós, né, conseguimos provar de uma forma justificada, né, que aquilo é verdadeiro. Então veja, temos no azul o universo tudo daquilo que nós conhecemos, né, daquele conjunto. Uma parte é verdadeira, nem tudo que nós conhecemos é verdade, é verdadeiro, tá? Mas nesse conjunto de conhecimento, de crenças que é verdadeiro, nós conseguimos comprovar de uma forma, ou seja, justificada, né? De uma forma convincente, de que aquilo é uma verdade, tá? E esse subconjunto o Platão chamou de conhecimento. Então, uma definição extremamente útil para nós, porque mostra alguns elementos importantes. Por exemplo, né? Como é que você prova que alguma coisa é verdadeira? Tá? Ou seja, envolve processos, envolve métodos. Tá? Então, de cara, você vê que os elementos envolvidos, né, na definição de conhecimento, ele não é simplesmente um registro de um fato, como é o caso do dado, tá? Não é simplesmente registrar ou simplesmente ter uma utilidade. Isso não torna ele o conhecimento. Há um compromisso, né, do dado ser verdadeiro, e você tem que provar que é verdadeiro. Você tem que ter um compromisso, né, que é vinculado à verdade, tá? Então é um pouquinho mais complicado. Então vamos ver, né, uma revisão um pouco, né, do que a gente viu na primeira parte. Você tem a realidade, né, a partir do qual a gente seleciona dentro dessa realidade um subconjunto, né, de dados, subconjunto de elementos que nós fazemos a captura e representamos, né, aquilo que foi capturado. Ele se torna o dado. Então, o dado é vinculado à representação, utilização dos símbolos, utilização das regras dos símbolos, semântica, né, e sintaxe, para representar, né, o dado capturado. Tá? Então, é uma visão parcial da realidade, né, selecionada a partir dos nossos interesses, né, e da nossa necessidade. Bom, a filosofia também trabalha com a necessidade também. Caso vocês tenham, né, curiosidade de explorar mais esse assunto para discutir, né, exatamente o que vem a ser necessidade humana, a filosofia também trabalha com isso. Vocês poderão pesquisar sobre isso, tá bom? Então, nós temos os dados. Dentro desse dado, né, esse conjunto de dados, alguns, né, a partir do processamento, podemos extrair, né, alguns dados que possuem utilidade, né? Ou seja, são úteis ou atendem a alguma necessidade nossa, tá? Esse conjunto de dados nós chamamos dados úteis, nós chamamos de informação, tá? Então a informação, ele é um dado que agrega uma característica, uma necessidade humana, tá, associado a valor. Bom, novamente, valor você pode discutir o que vem a ser valor através. Tem uma área da filosofia que também trabalha com a teoria do valor, tá? Que é uma coisa interessante também, mas não é o foco nosso, tá? Então, de maneira geral, vamos assumir que o valor, né, é algo que nos interessa, algo que interessa a sociedade, interessa ao ser humano, tá? Então, é um conjunto de dados, né, que possui valor. No fundo, você faz uma coleta, né, do dado, faz a captura do dado na expectativa, no potencial que esse dado tem, né, em gerar utilidade, ou seja, uma expectativa de poder se tornar em informação. E como é que entra o conhecimento nessa sequência que está aqui, tá? Ele entra continuando, né, na camada seguinte, na etapa seguinte, né, depois da informação, tá? Tem, né, uma coisa que é o aspecto da modelagem e do processo. São dois elementos fundamentais aqui. O modelo já existia antes, tá? Por exemplo, quando você faz uma captura de dado, isso já envolve a parte de modelagem,
tá? Por exemplo, a pedra, né? O exemplo que eu utilizei na primeira parte, pedra, tá? Dentro da pedra nós medimos o seu tamanho e o seu peso, por exemplo, né? É uma visão parcial da pedra, tá? Como é que essas duas dimensões, peso, né, e tamanho, está vinculado à pedra? Isso se vincula através de um modelo, né, uma visão da pedra, onde você tem essas duas dimensões vinculadas à pedra. Isso já é um modelo, né? É um modelo, uma visão parcial da realidade, e você está aplicando esse modelo nos elementos de medida, né? Nas medidas e na captura que você realizou para ter esses dados. Então já tem o elemento de modelo dentro, né, do dado. O passo seguinte da informação também envolve modelo, tá? É uma abstração já, né, onde dentro desse modelo de dado, do dado que você fez a captura, você incorpora o modelo de utilidade, tá? Ou seja, o elemento de utilidade é incorporado nesse modelo da informação, tá? O modelo do conhecimento é um modelo um pouquinho mais amplo, né? Tem um elemento a mais, tá? Que foi agregado, que é o modelo da generalização, tá? Então, você cria modelos, notações, né? Até símbolos novos, para tentar representar, tentar criar um modelo que converte, né, essa visão dos dados ou das informações em uma abstração, em um modelo, né, onde eu consiga traduzir as relações dos elementos numa única notação. Vou tentar explicar melhor o papel do modelo, tá? No caso do conhecimento. Por exemplo, esse exemplo está mais na frente também, mas, por exemplo, uma fórmula simples, né, da física, né? Força igual a massa vezes aceleração. F igual a m vezes a, né? Massa vezes aceleração. Esse é o modelo da física, tá? Onde você tem os elementos massa e aceleração sendo vinculados, né, para gerar a força. Então, é uma modelagem que foi feita e é uma generalização muito importante, né? E chamamos esse modelo, essa fórmula, de conhecimento, tá? Então, o conhecimento, portanto, ele tem um vínculo com a realidade, tá? Porque a partir desse modelo eu consigo instanciar, né, qualquer elemento. Instanciar significa particularizar, né? Então eu pego uma determinada massa, coloco o valor daquela massa, coloco uma determinada aceleração e coloco associado a essa massa que teve essa aceleração. E daí eu tenho a força, tá? Então, tanto a massa como a aceleração tem um vínculo com a realidade e o resultado também tem vínculo com a realidade. Ou seja, né, são elementos, né, do modelo vinculados à realidade, tem um compromisso com a verdade. E esse modelo deverá funcionar em qualquer condição, né, conhecida. Portanto, é um modelo já testado, né, comprovadamente verdadeiro, tá? Então, voltando à definição do Platão, temos um modelo, tá? Temos um processo, tá? Ambos são elementos fundamentais para você ter o conhecimento vinculado à realidade e vinculado à verdade, tá? Então, só para retomar, tá? Tá aqui o vínculo, coisas que nós fizemos experimentos e descobrimos, tá? Portanto, faz parte das nossas crenças, faz parte do subconjunto que é verdadeiro, porque nós temos como provar através de experimento que força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Portanto, é parte do conhecimento, né, nosso, tá? Então essa é a definição de conhecimento que é aplicado, né, nesses modelos, tá bom? Bom, para você gerar o conhecimento, né, a gente vai discutir mais à frente como ferramenta, né, a inteligência artificial, os elementos, né, não a inteligência artificial em si, mas são os elementos utilizados pela inteligência artificial. Nós iremos ver
como a partir dos dados a inteligência artificial pode extrair, né, relações e a partir dessas relações criar, né, uma estrutura, a gente chama de ontologia, uma estrutura ontológica que faz um vínculo entre esses elementos, essas relações que foram descobertas, tá bom? E aí você tem a inteligência artificial manipulando, trabalhando o conhecimento, tá? O conhecimento você tem como justificar ou provar, né, que é verdade através de dois métodos conhecidos, tá? A gente pode expandir mais tarde o terceiro método, que é o método computacional. Mas o primeiro método é o experimental. Eu dei o exemplo de massa, né, da força igual a massa vezes a aceleração. Você tem como comprovar que esse modelo é verdadeiro através de experimentos, realizando vários experimentos que comprovam, né, que aquele modelo está correto. Uma outra forma, né, de você provar que determinadas teorias ou determinados modelos são verdadeiros é através da manipulação simbólica, ou seja, aquilo que o pessoal da matemática faz, né, usando uma prova matemática, uma prova puramente lógica, racional, né, não é física, mas você consegue provar que uma determinada teoria está correta, tá? Da mesma forma, a filosofia também usa a lógica, usa o raciocínio para provar que determinada afirmação é verdadeira ou não, tá? Então, você tem toda uma estrutura lógica, você tem tem os dogmas, que, né, as matemáticas têm a dogma dele, a partir do qual você cria toda uma estrutura, tá? É o que a matemática faz, uma estrutura, tá? Que você vai levantando essa estrutura que vai, né, relacionando os elementos que provam, né, matematicamente que determinada afirmação ou determinada teoria é correta ou não, tá? Então você tem dois métodos, tá, que é chamado método científico, faz parte do conjunto de métodos científicos associados, vinculados ao conhecimento. Portanto, né, duas palavras-chave, né, na área do conhecimento, tá? Modelo e processo, tá? O processo tem a ver como justificativa, né? A descoberta, não só descoberta, mas como qualquer descoberta científica envolve a utilização de processos, né? A utilização de métodos, e você provar que aquilo é verdadeiro também está vinculado a processos. Mas como basicamente o conhecimento trabalha com modelos, né? Trabalha na criação de modelos de diversos tipos, modelos matemáticos, fórmulas físicas, notações químicas, né? Tudo isso são modelos, são abstrações da realidade, tá? Então, esses modelos, né, são criados também através de processos. São elementos, portanto, que compõem o conhecimento, tá? Então, por exemplo, vou tentar ilustrar com um exemplo interessante, né? Teve um terremoto num determinado local, tá? Foi registrado, né? Portanto, passa a ser um dado. Mas esse terremoto, efetivamente, ele é um dado, uma informação ou conhecimento, tá? Pense um pouco sobre isso, né? Mas aparentemente é só um dado, tá? Mas no nosso dia a dia a gente não faz essa distinção, e de fato esse fato em si, né, esse terremoto em si, na região X, ele pode ser os três ao mesmo tempo, tá? No instante que foi capturado e registrado, ele passa a ser um dado, né? Para nós aqui no Brasil, eventualmente, se o lugar não é o X, ele não tem valor, né? Não tem uma utilidade imediata, portanto não é uma informação. Mas se o terremoto ocorreu no lugar X, para a pessoa no lugar X, aquilo tem valor. Esse fato, esse dado tem valor, portanto tem uma utilidade, né? Portanto é uma informação para ele, tá? Então já é dado e informação. E se esse dado, né, esse terremoto, está alimentando um modelo, né, um modelo científico,
onde você tem as placas tectônicas, né, os atritos entre essas placas, e utilizando esses dados, alimenta esse modelo e justifica esse modelo, e você consegue estabelecer, né, um vínculo real do modelo com desculpem, se você consegue provar melhor ainda, né, dar um passo a mais, que esse modelo está correto, tá? Ele serviu para torná-lo, né, ajustar ou calibrar esse modelo, tá, para aproximar esse modelo da realidade ou da verdade, tá? Esse fato, né, esse dado também é conhecimento. Portanto, né, o terremoto na região X, ele é simultaneamente dado, informação e conhecimento, tá? Então, esse é o vínculo todo, né, dos elementos associados, né, dado, informação e conhecimento. Espero que tenha sido claro. Esse é um feedback, né, que nós fazemos no caso, por exemplo, né, da parte experimental. É uma prova experimental. Você tem uma hipótese, né, para você testar essa hipótese, você projeta um experimento, executa o experimento, né, na realidade, e a realidade dá um feedback aqui, né, tá, comprovando ou não, né, aquela hipótese, né, aquela teoria, tá? É com isso que nós calibramos, ajustamos os modelos e conseguimos comprovar, né, esse vínculo do modelo com a realidade, tá? Por que conhecimento gera valor, né? Discutimos utilidade e gera valor. Por que o conhecimento é valioso, né? Ele é valioso porque você consegue utilizar o conhecimento de uma forma imediata, né, nos seus projetos. Por exemplo, voltando àquela fórmula de força igual a massa vezes aceleração, você pode aplicar essa fórmula diretamente, né, por exemplo, num projeto de veículo, num projeto da estrada, né, ou qualquer outro projeto que você utiliza esse modelo, ou você precisa desse modelo para fazer os seus projetos, ou para estudar um determinado fenômeno. Por que eu consigo usar direto? Porque já foi provado que aquilo é verdadeiro. Aquele modelo é verdadeiro. Você não precisa repetir o experimento, né, para tentar checar se não, de repente, né, se você está trabalhando com uma coisa muito importante, você está projetando uma espaçonave, por exemplo, e aquela fórmula aquele modelo precisa estar correto. Se tiver um erro, né, naquela fórmula, né, eu vou ter problema no meu foguete, tá? Então, para ter certeza, eu vou repetir o experimento. Não precisa. Por que não precisa? Porque ela já faz parte do nosso acervo de conhecimento, já foi provado que aquilo é verdadeiro, tá? Por isso que ele é valioso, tem um valor. Você consegue gerar valor em cima desse conhecimento sem ter o ônus, ou sem ter o custo, né, de checar se aquilo é verdadeiro ou não, tá? Então, quanto mais conhecimento, principalmente conhecimento que tem utilidade imediata, ele tem muito valor, tá? Você queima etapas, motivo pelo qual todos estudam para adquirir conhecimento, para você ter a habilidade de utilizar esse conhecimento na parte prática, né, na geração de valor, tá bom? Então, o conhecimento ele tem seu valor, né, por si mesmo. Vimos, portanto, né, de que o conhecimento tem um compromisso com processos, né? Da mesma forma que a informação tem compromisso com o processamento, né, existe um vínculo forte entre conhecimento, né, e o processo. O processo é um conjunto de tarefas logicamente relacionadas e executadas para obter um determinado resultado final, tá? O método científico é o conjunto de processos teóricos e experimentais que justificam determinadas crenças como verdadeiras, gerando dessa forma o conhecimento. Portanto, o método científico é um dos processos mais famosos, né, ou mais importante, né, na área do conhecimento, tá? Então, vínculo do conhecimento
né, com o processo, ele gera um vínculo também, né, como resultado do processo gera um vínculo com o modelo, tá? Então o conhecimento passa a ser uma consciência e entendimento de um conjunto de informações e formas de torná-las úteis, tá? Ou seja, o processo de definição de relações entre dados e informações, ou seja, modelo, né, também exige conhecimento. O próprio processo, né, ele é parte do conhecimento, ou seja, à medida que nós melhoramos o método científico, esse conhecimento, quer dizer, esse próprio modelo científico, método científico, é resultado de conhecimento também, tá? Bom, processo, portanto, a partir da construção de modelos, você tem testes, hipóteses, experimentos, né? A partir de estudo dos modelos, análise de modelos e verificações, você tem a manipulação simbólica, que é a parte da matemática, tá? Generalizações, abstrações e teorias, tá? Tudo vinculado, né, do uso do processo para a criação desses modelos, né? E análise de dados e informações é uma área que a gente chama de extração do conhecimento quando é automatizada, né? Tá? A gente vai ver um slide específico sobre mineração de dados, tá? E o segundo elemento do conhecimento, que é o modelo, né? A abstração ou aproximação usada para representar a realidade, utilizando um sistema de símbolos adequados, né? Isso dentro da informação, já vimos isso, né? Representar não só os elementos, mas a relação e trocas entre eles. Captura de dados da realidade nas suas diversas dimensões e perspectivas, né, que é a visão da informação. Bom, todo modelo é uma visão parcial da realidade, tá? É aplicar essa visão da realidade em cima da realidade, né? A visão não é só ótico, né? Uma visão no sentido de modelo mesmo. Olhar, né, um determinado elemento, a realidade, né, o fenômeno, por exemplo, e tentar vincular isso a uma visão parcial que tem um vínculo com a utilidade, né? Ou seja, você cria um modelo por causa da sua utilidade, né? E tentar fazer com que essa visão parcial, né, seja mapeável, né, em um modelo. Você pode usar diversas formas. A gente vai ver também vários formatos de modelo, mas tentar vincular em função do uso que você vai fazer deste modelo, tá? A seleção do modelo normalmente é vinculada à sua utilidade ou potencial de uso. Então é isso aqui, né? Você tem a realidade, né? Você tenta aplicar uma visão sobre a ótica da captura de dados, ou seja, visão da ótica da informação, tá? Não necessariamente é visão no sentido óptico, né, como já comentei, mas é uma forma de você tentar extrair daquela realidade, né, parâmetros, tá, que alimentam o modelo. Então o modelo é um intermediário, né, entre essa visão, né, e a realidade. É uma captura parcial, né, da realidade, né, representada na forma de modelo, tá? Então, representação da realidade sob a visão da informação através de um sistema de símbolos, ou seja, um sistema de pode ser diversos tipos de símbolos, desde alfanuméricos até símbolos visuais, né, como gráficos, blocos, assim por diante, tá? Mas é um trabalho que nós chamamos de modelagem, tá? É o ato de criação do modelo utilizando um sistema de símbolos, tá? Bom, criação de modelos. A ciência e a engenharia, né, constroem modelos. Então, nós temos a visão da informação na criação do modelo. Isso ainda está vinculado, né, a um processo na área da informação. Você provar que esse modelo está correto já é um trabalho, né, é um processo da área de conhecimento, tá? Então, esse vínculo, aliás, você antes disso, né, os dados que alimentam esse modelo também tem que ser vinculados à realidade, vinculados a ser checados quanto à sua veracidade, tá? Verificação e validação é o processo onde você vai checar, né, se aquele modelo está correto e checar também os dados que alimentam o modelo estão corretos também, né?
são verdadeiros de uma forma justificada, tá? A ciência ele tenta cria modelos observando a realidade, tá? É um processo diferente da engenharia. A engenharia cria modelos, né, de coisas que não existem. Por exemplo, cria modelo de pontes, por exemplo, né? Ponte não existe, né, na natureza. Enquanto que a ciência estuda a natureza e tenta modelar a natureza, a engenharia se preocupa-se em utilizar o processo de modelagem para criar elementos que não existem na natureza. Mas ambos, tanto a ciência como a engenharia, trabalham com modelos, tá? A ciência tem que provar que aquele modelo está correto para você poder utilizá-lo, né, na engenharia, tá? Essa é uma diferença importante, tá? Esse processo de verificação e validação, né, é chamado V&V, tá? Tem a ver com o método científico, mas também tem a ver na área de engenharia com a checagem dos requisitos, tá? Então, a verificação é uma checagem quanto à especificação, quanto à necessidade, né, daquilo que você quer fazer, tá? Se aquele modelo atende ou não à especificação. E a validação são os testes, né, para ver se ele está batendo com aquela necessidade, tá? Então, a verificação tem como objetivo aqui, né, tá, checar a especificação, e a validação tem como checar as necessidades, tá? Então, são dois níveis de checagem. Técnicas típicas, né, de validação são os testes, né, checar se os testes estão, se um determinado modelo atende ou não a essa necessidade. Se o elemento, né, já existir, no caso da engenharia, você já constrói, você tem como fazer uma checagem direta através de experimento, né? Caso contrário, você faz uma avaliação, que faz uma modelagem, né, uma abstrata, né, teórica, e você faz uma checagem teórica em cima do modelo, através de simulação, por exemplo, né, que é o tópico depois, tá? Então tem uma parte que você pode fazer uma verificação por lógica, manipulação simbólica, né, matemática, ou pode-se fazer por uma simulação computacional, por exemplo, né? Ambas são avaliações. Tipos de modelos. Bom, os principais são... Tem N modelos, né? Na realidade, eu dei exemplo aqui do modelo físico, né? Força igual a massa vezes aceleração. Você pode ter o modelo narrativo, que é simplesmente você descrever com palavras, né? Não deixe de ser modelo. Pode não ser eficiente, mas não deixe de ser modelo. Esquemático, matemático, gráfico, né? Um modelo em escala, por exemplo, né? Assim por diante. E aí vamos mudar um pouco de tópico, né? E vamos discutir o Big Data e o Data Mining, tá? Isso aqui é a definição do que vem a ser um Big Data, né? Você tem... é um tópico antigo, eu só estou repassando aquilo que vem, né, de 20 anos atrás, na verdade, né, originalmente definido como repositório de dados, né, não estruturado, caracterizado por volume e velocidade, né, variedade e velocidade, né, tá? Então, as principais características de um Big Data, quer dizer, tem um volume razoável, não necessariamente estruturado, tá? Inclusive não estruturado, né? Tá? E discussão do Big Data e causalidade. A gente vai discutir isso mais à frente, juntamente com Data Mining. Data Mining é um termo em inglês, né? Em português é mineração de dados, tá? Extração não trivial de informação útil, previamente desconhecida ou implícita, né, de um conjunto de dados. Metadado, dados sobre um conjunto de dados, já comentamos sobre isso, né? Identificação de tendências, atributos e oportunidades. São algoritmos específicos que exploram, né, esse conjunto de dados. O objetivo da mineração de dados é tentar detectar relações entre os dados, por isso que está a palavra causalidade, tá? Relação causa-efeito, tá?
não triviais, ou seja, há coisas que você não consegue enxergar de uma forma fácil, tá? Você precisa de uma ferramenta adequada para isso, principalmente porque é uma quantidade muito grande de dados, não necessariamente estruturados, ou seja, são dados desorganizados, tá? E, né, e principalmente raros, né? Como aqui é um exemplo de extração, né, de uma interação perigosa raríssima num conjunto muito grande de dados. Você consegue detectar, né, justamente porque tem um volume grande de dados, tá? Então, uma das aplicações importantes, né, é identificar uma interação perigosa, né, uma relação, por exemplo, 1 em 1000, tá? Dentro de um banco de dados sobre remédios e sobre pessoas, né, que tomam determinados remédios e as suas reações, o efeito desses remédios nestas pessoas através de exames e diagnósticos, né? Então você tem esse dado, uma massa enorme de dados, e você consegue achar, né, no meio desses dados, através de técnicas de mineração de dados, alguma relação, né, que possa ser potencialmente perigosa. Mas a gente chama isso de descoberta do conhecimento. Mas o fato de ter uma relação não necessariamente implica que aquela relação seja verdadeira, tá? Ou seja, não necessariamente é um conhecimento, tá? Mas é uma ferramenta muito importante para você ter a pista, né? Então, vamos lá. Você primeiramente pode usar essa técnica de mineração de dados, coletando dados, por exemplo, de diversos países, estruturas diferentes, formatações diferentes, ou seja, dados não estruturados, e usando essas técnicas de mineração de dados, identificar uma determinada relação. O que não quer dizer que esta relação seja verdadeira. A partir dessa descoberta, você pode utilizar esses elementos como pista, né, para você projetar um experimento. Né? Projetar um experimento usando o método científico. Você cria um experimento para testar essa hipótese que existe essa relação de causa e efeito de um determinado conjunto de remédios. Você cria um grupo de controle. O método científico vai fazer isso, né, tá? Criar um grupo de controle, e o próprio método científico vai dizer qual o tamanho da amostra que eu tenho que fazer para comprovar se aquilo é verdadeiro ou não. Não sei se vocês lembram, na época da pandemia você tinha que testar as vacinas, e para testar a vacina você tinha que ter um grupo, né, razoável de pessoas. É por isso que você não conseguia testar em qualquer ambiente, digamos assim, né? O teste tinha que ter uma certa escala para você comprovar, né, que que o remédio é eficaz, tá? Então, a própria seleção do grupo era uma coisa complicada, né? Você tem que ter uma amostra diversificada. Você não pode ter só um tipo de pessoa ou um grupo com determinadas características uniformes, né? Então você tem que buscar diversidade, né, e quantidade de gente significativa em cada grupo, digamos assim, tá? Para você poder ter uma segurança em relação à eficácia, em relação à veracidade do resultado obtido, tá? Então, isso é decorrente do método científico. Então, mesma coisa aqui, no data mining te dá uma pista, e a partir, né, do processamento adequado, você vai utilizar essa pista para criar um teste real, né, para confirmar ou não, ou seja, obter o conhecimento. Bom, no fundo significa que uma máquina, né, ele não tem como descobrir automaticamente, né, o conhecimento. Ele é uma ferramenta auxiliar para se chegar ao conhecimento. Entretanto, né, o pessoal da área de data mining falou o seguinte: se o dado é grande o suficiente, tá, eu tenho a causalidade também dentro, né, dos meus dados.
O que isso significa? Vamos voltar no exemplo, né? Vou tentar um exemplo mais simples, né? Vamos ver. Por exemplo, que vamos suponhamos que checou-se o Big Data, né? E achou-se uma relação de causalidade, né, entre o consumo de adoçante e obesidade. É mais fácil entender, tá? Bom, você fez vamos fazer um experimento, vamos projetar um experimento, né, para saber se realmente o consumo do adoçante engorda ou não, tá? Você pode ter duas conclusões, né? As pessoas, né, consomem adoçante porque são obesas, ou se a obesidade é decorrente do consumo do adoçante. Então essa relação não é clara, né? Você sabe que tem uma relação, mas essa relação não é clara. Então você projeta o experimento. Você cria um grupo de controle também, pessoas que estão tomando alguma coisa para adoçar, mas não necessariamente é o adoçante, né? Ele é o placebo, o famoso placebo. Então tem um grupo que toma placebo e tem um grupo que toma adoçante, e você faz o controle desses dois grupos, né, depois de algum tempo, para se checar se efetivamente há uma relação causa-efeito, né, entre o consumo do adoçante e a obesidade. Tranquilo, né? Agora, se o Big Data é grande o suficiente, esse próprio experimento já está dentro do Big Data. Esse é um argumento interessante, tá? Que significa o seguinte, né? Você não precisa fazer o experimento, tá? Porque você vai caçar os dados dentro do Big Data de gente que consome o adoçante e gente que não consome adoçante, e tentar ver, né, se realmente essa relação entre consumo do adoçante e obesidade existe ou não. Não sei se vocês entenderam, mas o próprio experimento, o resultado do experimento já está dentro do Big Data a partir do histórico que você tem, né? Históricos antigos e quantidade de dados antigos. Então, a ideia da descoberta de conhecimento que está aqui é justamente isso, né? Você tem hoje, se o Big Data é grande o suficiente, abrangente o suficiente, né, e tem vínculo, os dados são verdadeiros, tá? Eu tenho como utilizar técnicas, algoritmos, para você tentar descobrir uma série de não só pistas, né, para o conhecimento, como também o próprio conhecimento em si, tá bom? Um outro conceito interessante vinculado ao conhecimento é o conceito de ontologia, tá? Novamente é uma discussão, né, filosófica, tá? Aristóteles define, né, a ontologia como sendo uma concepção de tudo aquilo que pode existir ou ser. Então a ontologia é uma estrutura, né, onde você não trata o elemento em si, mas trata trata os conceitos, tenta organizar e relacionar os conceitos ou ideias, né, associadas aos elementos que possam existir ou pode vir que pode ser ou existir, tá? Vínculo estabelecer esse relacionamento. Na computação é uma especificação de uma conceitualização, tá? Ou seja, uma especificação parcial ou explícita de que tenta de a melhor forma possível, né, aproximar a estrutura do mundo, né, definida através de conceitos, tá? Então tenta enxergar ou reestruturar as coisas através de conceitos, tá? Um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um domínio e os relacionamentos entre eles, uma forma de representação do conhecimento sobre o mundo ou alguma parte dele. Não sei se vocês entenderam, né? Mas acho que tem outras definições aqui, né? Tá? Acho que é mais fácil tentar apresentar um exemplo e a partir do exemplo retornar um pouco nesses conceitos, tá? Mas lembrando, né, novamente, que é uma discussão que
se estuda, ontologia se estuda desde a época, né, do Aristóteles, né? Só para contextualizar esses filósofos gregos, né, vocês conhecem o Sócrates, que é um dos filósofos mais importantes, né, da antiga Grécia. O Platão, né, que nós discutimos, né, apresentamos no começo, né, dessa segunda parte, ele foi discípulo do Sócrates, e o Aristóteles foi discípulo de Platão. Então você tem uma sequência de 3 filósofos famosos, né, e importantes, né, nessa civilização ocidental, que tiveram essas contribuições que a gente utiliza bastante, principalmente na área da computação, porque impacto na informação e impacto no conhecimento. Tá? Isso são parênteses. Então vou voltar para o exemplo, né, que eu vou apresentar aqui. Esse é um exemplo muito simplificado, só para vocês terem uma ideia, né, do que é uma ontologia, uma estrutura ontológica. Tá? Então vamos lá. Aqui estamos organizando, né, diversos elementos, né, conceituais de uma forma hierarquizada e uma forma relacionada. Aqui tem uma relação. Então vamos começar com um veículo, né? Veículo é um conceito, não veículo, a palavra veículo, tá? A palavra está vinculada à linguística, né? Tem a semântica, a taxonomia, né, domínio, tudo isso aí são os elementos da linguística. Tá? A gente vai discutir essa linguística, a questão semântica mais à frente, mas aqui vamos chamar, não tem vínculo com a palavra em si, apesar de ser um elemento importante na conceituação, na ontologia. Tá? O veículo, no caso aqui, não é a palavra, mas o conceito veículo. Tá? Ou seja, tudo aquilo que serve para deslocar, né, coisas ou pessoas de um lugar para outro. Portanto, um avião, um carro, um ônibus, tudo isso são veículos. Tá? Então você tem conceito de dispositivo ou de equipamento que permite o deslocamento, né, de pessoas e de carros, de pessoas ou de objetos, né, de carga de um lugar para outro. Tá? Então você tem o veículo e você tem uma classe chamada veículo, você tem várias outras subclasses dentro da classe veículo. Portanto, você tem um ônibus, carro, avião, navio, por exemplo, são todos veículos. Então, o carro está vinculado ao veículo com uma relação ou seja, o carro é um veículo. Dentro do carro, você tem instâncias. Uso muito o termo de instância. Instanciação é um termo usado em software, né? Quem é da área de software sabe que significa instanciar. Você tem um objeto, você tem a classe de objeto, você instancia esses objetos, né, numa situação particular, né? Que você tem uma instância particular, uma classe, você pode ter a partir de uma classe você pode criar várias instâncias, né? Então você tem uma classe chamada carro, e o Kombi, Fusca são marcas específicas de carros, são instâncias de carros, né? Então você tem uma relação de instanciação que Kombi, Fusca é um carro. Tá? Então uma relação que aqui no gráfico está lá, né? Está aparecendo a relação. Você tem outros conceitos, tipo porta, roda, conceitos, ideias, né, que estão vinculados, né, no Fusca, por exemplo, que é parte de, né, uma porta é parte de um Fusca. Você pode dizer que o Fusca, por exemplo, é composto por roda, porta, motor, carroceria, são todos elementos que são partes, né, do Fusca e, portanto, é parte de um carro também, tá? Porque o Fusca é uma instância de um carro, tá bom? Então, o que é uma ontologia? A ontologia é um estudo como um todo, tá? Mas a partir da ontologia você cria esses vínculos entre esses conceitos. A gente chama de estrutura ontológica, tá? Mas a ontologia estuda tudo, tá? Estuda os conceitos, a criação da definição desses conceitos, cria a relação entre esses conceitos. Então, às vezes você tem esse vínculo entre o conceito e a linguística, né? Por exemplo, dependendo do país, o carro
é descrito como sendo uma carruagem sem cavalos, né? Outros lugares, o carro é um veículo com autopropulsão. É o caso da palavra automóvel, né? Tá? Em outras civilizações, o carro é definido como alguma coisa que transporta. O automóvel, não está claro na palavra automóvel que ele se mexe, mas não necessariamente carrega alguma coisa. Tá? E assim por diante. Tá? Então, tudo isso você agrupa esses termos, né, esses diferentes termos, num conceito único chamado veículo. Então, ele tem uma ontologia muito importante, por exemplo, na área de tradução. Né? Você tem a ideia, né, chamado veículo, que pode ser um código binário qualquer dentro do computador, e você tem a forma de vincular esse mesmo conceito, né, com diversas palavras, línguas em linguagens diferentes em diversos países. Então, um tradutor automático primeiro traduz a palavra num conceito, e do conceito você traduz para uma outra linguagem, uma outra palavra, tá bom? Então, mas o grande mérito da estrutura ontológica é poder navegar nessa estrutura. Tá? Então, imagine que você tem uma estrutura ontológica para o veículo, quer dizer, um domínio, voltando aqui um pouco. Tá? Ontologia associada a um domínio, né? Modelo de dados que representam um conjunto de conceitos dentro de um domínio. Ficou mais claro essa definição a partir do exemplo, né? E o relacionamento entre eles, uma forma de representação de conhecimentos sobre o mundo ou alguma parte deste, depende do domínio, né? Tá bom? Então vamos lá, voltando para cá, né? Então você tem esse domínio, né, em relação ao veículo. Você pode ter um outro domínio aqui, que está em rosa, né, que é um domínio sobre locais, né? Então você tem um conceito de país, uma instância de país é o Brasil, né? Dentro do país você tem o conceito de estados. Claro que dependendo do local, esse conceito de estado não existe, mas existe um conceito de província, por exemplo. Um país pequeno como o Japão, ele trabalha com o conceito de província, né? Então você tem províncias, não tem estados, mas tem províncias dentro do país. Então, você tem um conceito, uma estrutura ontológica, né, de divisões administrativas. Você tem país, você tem um estado dentro do país, e tem cidades dentro do estado. Tá? Então você tem essa estrutura, e você tem as instâncias, né, representando cada classe. Então você tem o Brasil como instância de um país, São Paulo como instância, né, de estado, e cidade de São Paulo ou São Bernardo, por exemplo, como instância de cidades. Tá? Bom, você tem essas duas estruturas, e você pode vincular essas estruturas, relacionar essas estruturas, como nesse exemplo que vocês estão vendo. Então você tem um Fusca, né, que é feito em São Paulo. Você tem uma relação que é feito em, né? Então você está vinculando a partir dessa relação, feito em, construído ou fabricado em, tá? Que vincula duas estruturas ontológicas. Tá? Bom, para que serve isso? Um exemplo prático, né, é quando você pergunta para um sistema computacional que possui essa estrutura ontológica por trás dele. Tá? Você pergunta, por exemplo, né, um Fusca é um carro? Ele vai dizer, vai pesquisar dentro dessa estrutura e vai dizer assim: sim, um Fusca é um carro. Você pode dar um exemplo de outros carros? Posso. Um Kombi é um carro também. Tá? Onde é feito o Fusca? Você consulta, né, essa estrutura ontológica e vai dizer: olha, o Fusca é feito em São Paulo. Mas São Paulo, o que é São Paulo? É um estado, né, dentro de um país chamado Brasil. Ou seja, o que ele está respondendo? Ele está respondendo baseado em conhecimento. Tá? Se você faz essa mesma pesquisa, né, essa mesma pergunta para um Google, por exemplo, né, você pergunta: olha,
Onde é feito o Fusca? O que o Google vai fazer? Vai buscar todas as páginas que está onde está a frase Fusca, a fabricação do Fusca, e vai apresentar para você e vai ranquear de acordo com o ranking, né, o sistema de ranking deles, tá? O que for mais popular ou talvez o mais importante, ele vai colocar em ordem e apresentar para você. A partir da discussão que nós fizemos sobre o que é informação e o que é conhecimento, vocês vão entender que o que o Google está fazendo é apresentar informação. Portanto, o sistema, mecanismo de busca do Google é um sistema de informação. Mas um sistema que responde, né, através de uma estrutura ontológica onde o Fusca é fabricado, já é um sistema de conhecimento. Não sei se vocês perceberam, né, essa diferença, tá? Então, estamos caminhando para uma estrutura de conhecimento. Um chat GPT já vai responder, né, baseado numa estrutura de conhecimento, tá? Então, ele monta esse tipo de estrutura, tá, a partir, né, do que a gente viu antes, né? Usa as técnicas do data mining, tá, para estabelecer os relacionamentos e montar sua própria estrutura ontológica, né, para poder responder essas questões, tá? Então ele já é, né, um sistema de conhecimento. É para isso que a gente está migrando, tá? Por enquanto ainda não tem toda uma parte, né, de vínculo desses processos, né, de confirmação, consolidação do conhecimento em si. Isso simplesmente está pegando uma montanha de dados. Esses dados que alimentam esses modelos, né, do data mining, é muito importante que sejam checados. Não sei como é checado isso, né, mas você precisa vir de fontes confiáveis, tá? Muitas ferramentas já fazem uma pré-checagem, uma pré-seleção dos dados a partir do metadado. Não sei se eu comentei com vocês, mas na primeira parte eu comentei que tem os dados e o metadado passa a ser, às vezes o metadado é muito maior do que o próprio dado, né? Por exemplo, você está pesando uma pedra, no metadado você registra qual é o instrumento que você usou para pesar, né? O peso em si é poucos dígitos, mas os dados da balança, os dados da última calibração da balança, quem calibrou, quando foi calibrado, em que data foi feita a pesagem, né? Tudo isso é parte vinculado, são metadados vinculados àquele peso que está lá. Então normalmente o metadado é muito maior do que o próprio dado em si. Agora, o metadado é fundamental para dar uma confiabilidade, né, ao dado, tá? Então tem ferramentas hoje que tem a função de dar uma nota, né, no dado que você está alimentando, tá, a partir do metadado que ele possui, tá? Então isso é fundamental para você ter, né, todo um processo. Se você alimenta um sistema com dados errados, ele vai gerar resultados errados e vai gerar conclusões erradas, ou seja, vai montar uma estrutura ontológica errada, tá? Por isso é muito importante você ter toda essa sequência. O que a gente está vendo, né, eu estou apresentando, na verdade, alguns conceitos, né, data mining, ontologia, tá, que não necessariamente é isso que está sendo utilizado, tá? Eu não sei como é que o ChatGPT, né, está tratando ou gerando esses dados, porque eu não sei a estrutura interna dessas ferramentas, tá? Mas eu não estou querendo discutir o algoritmo que o ChatGPT está utilizando, tá? Mas eu quero discutir os elementos que fazem parte do conhecimento, que é o conceito de conhecimento que é utilizado dentro dessas ferramentas. Eu gostaria que vocês entendessem a importância desses conceitos e o peso desses conceitos no desenvolvimento de futuras ferramentas, né, futuros sistemas, tá bom? Esse é o objetivo pelo qual a gente está apresentando essas ideias. Ela está sendo útil hoje e provavelmente são conceitos que serão utilizados, né, nas futuras ferramentas ou nos futuros sistemas, né, que irão surgir
daqui a alguns anos, ou daqui a algumas décadas, talvez, né? Tá bom? Um outro exemplo aqui, né? Como eu gosto de pedras também, tá? É uma estrutura ontológica de pedra, né? Tá? Então você tem é uma forma de você representar o conhecimento, né? Onde o topo que está lá em cima, né? O granito, né? Ele é a palavra, né? A partir do qual você disseca todos os componentes, né? Os elementos. Então o granito, por exemplo, é composto por tais minerais, né? São as classes. Você tem as instâncias, né? Diversas manifestações de granitos dependendo do local, da região. Você faz uma vinculação da ocorrência, né, da ontologia da região com a ontologia de rochas, né, ou das pedras, tá? E aí e você coloca, é um sistema especialista onde você coloca as informações de um especialista, um geólogo especialista em pedra. A primeira coisa que se você apresenta a pedra para o geólogo, ele vai falar assim, isso não é pedra, né? A primeira coisa que ele vai falar, isso é uma rocha, né? Então você tem a questão semântica, né, da linguística vinculado a isso. Mas não tem problema nenhum, porque o conceito, a ideia é a mesma. Para o especialista usa a palavra rocha, para o leigo como nós usamos a palavra pedra, tá bom? Então, mas a ideia e o conceito é o mesmo, só que tem uma profundidade que você pode explorar ou não e pode ter utilidade ou não de acordo com o uso que você vai fazer, né? E aí é o papel da ontologia que está por trás, né, desse conceito, né, dessa ideia pedra para nós, né? Tá? É isso, gente. Vamos discutir agora o que vem a ser sabedoria, tá? Bom, em termos práticos, né, sob o ponto de vista da computação, dado, informação e conhecimento são os conceitos suficientes, né, para lidar com o estado atual da tecnologia, tá? Então não estamos ainda no nível de lidar com a sabedoria. Entretanto, vou colocar rapidamente as ideias em torno da sabedoria, justamente eventualmente com perspectiva futura, né? E às vezes até para matar alguma curiosidade que vocês tenham em relação a essa estrutura hierárquica que estamos apresentando, tá bom? Então, vamos lá. Começando com a famosa pergunta, né? O que é sabedoria, né? Não é uma coisa fácil de responder, tá? Então vocês têm que pensar um pouquinho, né? O que seria sabedoria? É alguém que sabe bastante, né? Bom, primeiro associamos a pessoa, né? Os conceitos todos que foram apresentados são conceitos da área de humanidades e são conceitos vinculados às pessoas, porque na época que foram trabalhadas, conceituadas, né? Quem pensava ou quem tinha capacidade de processar dado e informação basicamente o ser humano, né? Então o filósofo trabalha, né, com a perspectiva humana, né, a visão humana, né, desses conceitos todos. Não tinha computadores na época, tá? Então associamos a sabedoria, né, a pessoas com que características? Será que é uma pessoa que sabe bastante? Normalmente é uma pessoa já de certa idade, né? A gente associa uma imagem de uma pessoa, um senhor de idade, barbudo, cabelos brancos, não é isso? É tipo guru, né? Um eremita, alguma coisa desse tipo, tá? Por trás dessa imagem está vinculado esse conceito, né, de uma forma sutil. Uma pessoa de idade normalmente já tem problema de memória, não necessariamente sabe muita coisa, né? Não tem um volume grande de conhecimento necessariamente. Então o que é sabedoria, né? Vamos primeiro novamente explorar o nosso dicionário, né? Conhecimento científico, filosófico aprendido ou acumulado, né? Habilidade de discernir qualidades intrínsecas e relacionamentos. Ou seja, o primeiro tem a ver com quantidade, né? O volume
de conhecimento acumulado, né? Não necessariamente fatos ou dados, mas você pode realmente ter um grande volume de conhecimento, ou seja, modelos, né? Acumulando modelos práticos, né? O modelo, como é uma generalização, o modelo é mais fácil de você lembrar do que uma quantidade grande de dados, tá bom? Habilidade de discernir qualidades intrínsecas e relacionamentos. Isso tem a ver com o processo, né? A capacidade de enxergar processos, desenvolver processos para identificar esses relacionamentos, tá? Então tem a ver com o processo. Bom senso e julgamento. Essa é uma característica humana, né? Atitude, crença ou curso de ação sábia. Aí tem uma dica importante associada à sabedoria, tá? No fundo significa o seguinte, que ele tem esse conhecimento, tem esse capacidade, né, de desenvolver, utilizar processos, né, para chegar ou para verificar verdades, né, e relacionamentos, ou seja, consegue montar estruturas ontológicas. E acima de tudo tem uma coisa associada à ação. Essa é a palavra-chave da sabedoria, tá? Então, lista aqui uma coletânea de definições, né, conceitos. Comportamento desenvolvido com experiência, princípios e ideias que governam as ações e decisões. Então a palavra-chave é experiência, ou seja, é alguém que tem uma certa idade ou experimentou muita coisa. Governam ações e decisões, portanto tem a ação vinculada ao conhecimento, tá? Ação sábia, então é um vínculo do conhecimento com a ação, tá? E fazer o melhor uso do conhecimento disponível, capacidade desenvolvida para realizar o que é valioso. Aristóteles diz: sabedoria é o conhecimento das causas, né? Mas na verdade está no nível acima do conhecimento, né? Tá? Relação entre, né, os elementos, ou seja, ter uma visão, ter um conhecimento dos modelos, tá? Científico, método científico, um caminho satisfatório para a sabedoria, tá? Então, tá aqui a palavra-chave, né? Então, o objetivo da sabedoria é saber utilizar, né, o conhecimento. Essa é a palavra-chave, né? São ações. Quer dizer, a sabedoria é utilizada na prática, o uso prático do conhecimento vinculado, né, à experiência, ou seja, você sabe, né, qual é o conhecimento que é mais útil, qual é o conhecimento que gera melhor resultado, porque você já experimentou aquele conhecimento. Então, não necessariamente uma grande quantidade de conhecimento, mas ao longo da vida ele foi usando vários tipos de conhecimento e filtrou, separou aqueles conhecimentos que tiveram maior aplicação prática, que geraram maior valor, que tiveram maior utilidade, né? Aquele conhecimento que teve maior utilidade prática, né, ao longo da sua experiência, da sua vida, tá? Então esse é o principal elemento, a característica da sabedoria, é o vínculo, né, com o uso, com a utilidade, tem ações e decisões aqui, né, tá? E esse vínculo é que fez com que você tenha uma capacidade, uma quantidade de conhecimento selecionado, né, focando na eficiência, né, do uso para as ações e decisões, tá? Então ele tem uma base de conhecimento, tá? E uma base do processo experimental. Ele conhece os processos, né, que geraram o conhecimento. Ele tem conhecimento sobre o conhecimento, conhecimento sobre o conhecimento e conhecimento sobre os processos que geram conhecimento. Ou seja, sabe discernir, né, melhor quais são as relações e quais são os processos mais úteis, né, para se você checar, né, algo ser verdadeiro ou não, tá? Então é um cara que está acostumado a trabalhar com método científico, se for cientista, ou alguém que sabe trabalhar esse conhecimento ou trabalhar os processos de forma a identificar
né, a validade de determinados conhecimentos, tá? Esse é um sábio, tá certo? Então, não necessariamente é uma pessoa que tem, né, muito conhecimento, mas é uma pessoa que experimentou o conhecimento e os processos, tá bom? E os modelos também. Então, novamente focado em geração de valor, porque se ele aplicou e utilizou, né, gerou ações, tomou decisões, ele estava focando na geração de valor, na utilidade e na geração de valor, tá bom? Então, esse é o principal elemento. Hoje, os sistemas computacionais não estão nesse nível porque ainda não tem como atuar diretamente na realidade. Quer dizer, os robôs estão entrando, mas o robô hoje ele não é uma entidade autônoma, né? O robô é uma entidade vinculada a uma determinada ação já pré-programada. São robôs de fábrica, robôs que fazem limpeza, no fundo são ferramentas mais sofisticadas, né? Mas ela não tem uma autonomia, né, necessária para fazer, né, o uso do conhecimento de uma forma autônoma para checar, né, se aquilo funciona ou não. Quer dizer, o vínculo do robô, né, dos sistemas computacionais com a realidade ainda é um vínculo muito restrito. Ou seja, mais à frente, imaginamos, né, que à medida que esses elementos indivíduos artificiais consigam atuar na realidade, né, atuar na natureza ou na realidade de uma forma mais autônoma, mais independente, ele vai adquirindo essas capacidades tanto para o conhecimento, porque ele vai ter condições de gerar experimentos, realizar o experimento e checar fisicamente, né, através do experimento se aquilo é verdadeiro ou não, ou seja, capacidade autônoma de adquirir conhecimento, não somente com data mining, porque data mining depende dos dados, né? Se ele não tem autonomia para coletar os dados, ele não vai ter autonomia para desenvolver conhecimentos próprios, tá? Realizar experimentos próprios, por exemplo, né? Então, e nem no nível da sabedoria, porque para a sabedoria você realmente precisa acumular diversas ações, diversos experimentos ou uso de conhecimento, coisa que os robôs ainda não têm essa autonomia, tá bom? É isso, né? Tem uma hierarquia, né? Que em inglês chama hierarquia DIKW, tá? Que é as iniciais de dado, informação, conhecimento e sabedoria, tá? Essa é uma hierarquia antiga, né? Tem pelo menos um século, né? que pelo menos referências que a gente tem, e é muito utilizada justamente para vocês compreenderem a relação entre esses termos, tá? Estamos subindo a escada aqui nessa pirâmide aos poucos, tá? Então a questão conceitual é muito importante, justamente vocês entenderem, compreenderem onde estamos, para onde iremos chegar, né? Estamos atualmente, acho que, galgando o nível de conhecimento. Estávamos há pouco tempo atrás só, né, no nível da informação, tá? Estamos subindo para conhecimento e quem sabe, né, chegarmos à sabedoria, tá? Mas isso não quer dizer que estou falando sobre sistemas de informação, né, sistemas computacionais. Não quer dizer que nós seres humanos não possamos subir, né, essa hierarquia também. Então, uma referência à pedra, né, à rocha, tá? Não sei se vocês conhecem um poeta, o T.S. Eliot. É um poeta famoso, tá? Ele é americano, mas acho que virou inglês, alguma coisa assim. Tem várias peças, né, inclusive vários trabalhos, né, inclusive não sei se conhecem uma peça chamada Cats, né, que é uma peça de Broadway também, foi baseado num texto, né, no poema dele, tá? Bom, ele escreveu em 1934, quase 100 anos atrás, né, dentro de um trabalho chamado The Rock, a pedra, né, tá? Essa frase, né, desculpa, esse poema, tá?
Onde está a vida que perdemos em vida, né? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? E onde está o conhecimento que perdemos na informação? Quer dizer, é um poema que utiliza, né, a hierarquia, né, DIKW, tá bom? Então temos outros exemplos, né? Tem ordem, né, a estruturação com a ação humana, né, tá? Sinal, dado, informação, conhecimento, compreensão, né, e connecteds, né, conectividade, tá? Então, à medida que você vai aumentando o nível, você vai aumentando a abstração, né, ao número de conexões, tá? Então, do dado, a informação, conhecimento e sabedoria, tá? Entendendo relações, entendendo padrões e entendendo princípios, tá? Outro exemplo, né, também utilizando a hierarquia, experiência, novidade, inovação. Eu fiz algumas coletâneas, mas tem muitos desses exemplos, tá? Não é uma novidade, né, um conceito, né, uma hierarquia nova, mas apenas para vocês lembrarem, né, fixarem a importância de se ter, né, esses conceitos, e são conceitos que iremos utilizar ao longo dessa disciplina, tá bom? São as principais referências bibliográficas, caso vocês tenham alguma curiosidade, caso queiram entrar mais a fundo no assunto. Eu acredito que seja um assunto muito importante, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Até o próximo tópico, viu, gente? Esse tópico é vinculado com demais tópicos. Nós associamos uma sequência, tá, de tópicos a partir desse tópico principal, tá bom? É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima.